Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vão estar assistindo esse vídeo. Para a gente dar continuidade, então, aos nossos trabalhos da disciplina de Culturas 3, eu, o Lian e a Luana Oliveira vamos estar falando sobre o manejo do girassol que nós conduzimos lá no IF, o experimento que a gente tentou conduzir junto. Para a gente dar início, então, falando sobre a implantação, eh, foi semeado duas vezes esse girassol, semeado praticamente, né? A primeira O primeiro experimento que a gente iria utilizar, que era lá nos canteiros lá embaixo, junto com o pessoal lá, a gente fez o canteiro, né, de 2,5 metros de largura por 30 metros de comprimento, né, que o 2,5 é bem certinho, uma passada da semeadeira. Porém, foi jogado calcário, foi feito tudo certinho, mas não nasceu, não germinou. Germinou uma planta aqui, outra planta lá para frente, ficou um plantio muito desuniforme. E no dia 15 de outubro, que era um dia antes daquilo, nós já havia plantado, semeado esse outro girassol lá em cima. E como fechou bem certinho o tamanho do canteiro e lá germinou, nasceu bem bonito, a gente decidiu e optou por usar lá em cima perto das estufas novas. Os dois foram plantados nas mesmas condições, adubo a mesma quantidade, a quantidade de sementes por metro na mesma quantidade, tudo igual. Então, o canteiro também se deu por 2,5 metros de largura, que é a largura da semeadeira, por 30 metros de comprimento. Ocorreu no dia 15 de outubro e a gente utilizou um híbrido simples da Embrapa, né, que é a BRS 422. Essa que ela tem uma maturação, um ciclo, né, de 85 a 107 dias. Foi utilizado 45 mil plantas por hectare, aproximadamente duas plantas por metro. E a adubação na linha que foi utilizada foi 500 quilos do formulado 8-20-20, que rendeu para a gente, então, esses 500 quilos, 40 quilos de nitrogênio, 100 quilos de P2O5 por hectare e 100 quilos de K2O por hectare. A gente realizou, então, alguns tratamentos nesse girassol. O primeiro que a gente fez, então, foi para fazer a limpa, porque como era uma área ali onde tinha o banco de forrageiras do professor Pita ali, um pouco para cima, né? A gente tinha muito capim ali em cima, e o principal que a gente tinha ali era o papuã, que é a Braquiária plantagínea, que estava em bastante excesso. Então, como ela se trata de uma folha estreita e o girassol uma folha larga, a gente optou por usar o poker, né? Que ele tem o registro para papuã, para a cultura do girassol, que tem o princípio ativo que é o cletodin, com uma dose de 350 ml por hectare. Alguns dias após, a gente realizou o tratamento para... Foi feito duas vezes. Um frontside, para o controle de mofo branco, porque como nós já tinha feito um experimento ano passado com o girassol, a gente sabia que tinha mofo branco na área e a incidência dele ia ser bem alta. Então a gente já fez também o controle do mofo branco, que já tinha alguns sinais que estava aparecendo. O frontside, então, ele tem o fluazinam como princípio ativo e a dose dele utilizada é 1 litro por hectare. Também, outro problema que a gente teve foi com o ídio, que foi feito mais uma aplicação, isso tudo feito na máquina costal, né? A gente usou aí o produto Priori Top, que ele é uma estribulina com um triazol, uma azoxastrobina e difenoconazol, com uma dose de 300 ml por hectare. E para os insetos, também foi misturado na cauda junto com os fungicidas. A gente teve dois problemas. Um com vaquinha, né, a diabrótica speciosa, que foi utilizado o engil pleno, que se trata do tiumetoxan, que um neonicotinoide, e a lambda cialotrina, que é um piretroide, uma dose de 400 ml por hectare. E outro problema que teve, não foi um problema muito grande, foi com lagartas. Aí foi utilizado uma lambda cialotrina, que foi o produto, que é um piretroide, né, que foi utilizado o produto Ampligo, com uma dose de 150 ml por hectare. O experimento que tentamos conduzir
Então, era diferentes doses de nitrogênio. Como na semeadura foi incorporado, né, o formulado 8-20-20, com 40 quilos de nitrogênio, então na linha. Esse também, que esse 40 quilos de nitrogênio na linha, que é o utilizado que tem no Manual de Adubação e Calagem do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também no portfólio dessa cultivar, que vai de 40 a 60 quilos. Os dois falam que esse é o limite de nitrogênio que vai ser mais utilizado pela planta, né? O manual, então, ele diz que esse teor de 40 é para 40 quilos de nitrogênio por hectare para um solo com uma matéria orgânica com teor de 2,6 a 5%. Aí os outros dois formulados foi um de 160 quilos de nitrogênio por hectare, 40 quilos então que já vai estar na linha, e 120 quilos de nitrogênio por hectare que vai ser jogado via ureia. E a outra parcela, 220 kg de nitrogênio por hectare, os 40 quilos que a gente já via na linha, e mais 180 kg de nitrogênio por hectare via ureia também. Nós tentamos extrapolar bastante os valores assim, para tentar fazer a curva do nitrogênio, para ver até onde o girassol ia ser responsivo. E o nitrogênio, então, foi aplicado via ureia aproximadamente 30 dias após a emergência da cultura, segundo também o que o Manual de Adubação em Calagem fala. Então, esse foi o croquis do nosso experimento. Ele teve 30 metros de comprimento, né? Como já comentado, 2,5 de largura, e cada parcela ficou com 10 metros. Então, a primeira parcela, 40 kg de nitrogênio por hectare, que foi somente o adubo que foi colocado via formulado na linha, então não foi jogado ureia ali. A segunda parcela, com 160 kg de nitrogênio por hectare, foi os 40 kg na linha, mais 120 kg de nitrogênio via ureia. E 220 kg de nitrogênio por hectare, 40 kg na linha e 180 via ureia. Qual que foi as quantidades de ureia utilizada? Então, na primeira parcela ali, foi 0 quilos de ureia, né? Na segunda parcela dos 160 quilos, a gente utilizou 138 gramas de ureia nesses 25 metros quadrados. E na terceira parcela, a gente utilizou no 220 kg ali, ou 207 gramas de ureia no 220 kg de nitrogênio. Então, essa quantidade de ureia, ela supriu a nossa necessidade ali que a gente estava tentando avaliar no experimento. Os 120 kg de nitrogênio com 138 gramas de ureia e os 180 kg de nitrogênio na terceira parcela ali com 207 gramas de ureia. A ureia foi jogada 30 dias após a emergência. Era um dia de chuva. Eu fui lá na chuva jogar aquele dia lá. Tenho fotos para comprovar. Após, então, a gente fazer todo o processo, fazer todos os tratamentos, a gente fez a avaliação, né, a colheita desse girassol para pegar os resultados. Como que a gente avaliou ele? A gente fez todo pela média, né? A gente tentou, a gente ia coletar 3 amostras para fazer 3 repetições para a gente tentar jogar estatística, tudo. Porém, a gente teve um ataque muito grande de passarinhos na área. Então, o capítulo do girassol grande, ele ficava todo com os aquênios todos tirados pelos passarinhos, né? Então, ficava só um miolo com os aquênios. Então, para a gente conseguir fazer uma avaliação, a gente coletou 10 plantas, 2 repetições. Cada repetição a gente coletou 10 plantas por 5 metros. A população que a gente tinha, então, era de 45 mil plantas por hectare. E a gente chegou a esse resultado. Essa produção, então, é em quilos por hectare. Então, com 40 quilos por hectare de nitrogênio, nós tivemos a nossa maior produção, que foi 1.880 quilos de girassol por hectare. Isso é o 40 quilos, é o que o 40 a 60 quilos seria, né, o que o manual de Santa Catarina manda de adubação e o portfólio também dessa semente da BRS 422 também fala para utilizar. Então, nessa quantidade de nitrogênio a gente teve a nossa maior produção. Já com 160 quilos, então,
a gente teve 1.660 quilos por hectare de produção, né, de girassol, e com 220 quilos de nitrogênio por hectare, a gente teve a nossa menor produção de 1.489,50 quilos por hectare. Quais foram os problemas que a gente enfrentou? Como eu já comentei, os passarinhos, então, judiaram bastante lá dos capítulos, então esses resultados talvez não, não são muito confiáveis, é, pois a gente não conseguiu pegar toda a massa do girassol. É, também a gente, para tentar não desperdiçar nenhum das sementes, que a gente já tinha poucas ali, a gente tentou pegar as linhas que estavam menos atacada pelos passarinhos. A gente até tentou trilhar uma vez, mas ele joga muita semente fora. Aí nós pegamos, coletamos, trouxemos para casa, fizemos tudo na mão, né, para tirar os aquêniozinhos, né, sementinhas do girassol, dentro de um recipiente. E daí para limpar bem esse recipiente, né, daquelas fica, né, a sujeirinha, coisa a gente pegou o secador e daí foi assoprando ali, mexendo, e daí ele soltou tudo e ficou só a semente. Ficou bem limpo. Esse foi o método que a gente conseguiu utilizar, que a gente teve o melhor resultado para não ter desperdício de sementes, né? Mas os passarinhos castigaram bastante lá. Tinha dias que nós descíamos lá para fazer as avaliações, os tratamentos. Quando a gente começava a descer, eles escutavam, saía tipo uns 20, 30 passarinhos do meio do experimento. Então foi bem castigado. Então, prosseguindo, né, com a nossa apresentação, agora eu vou estar falando então sobre as principais pragas da cultura do girassol. Já se destaca as lagartas, né, como ele havia dito, a gente teve alguns problemas com as lagartas. Dentre elas, a lagarta do girassol, ela causa muitos danos, então nas folhas e nos caules. O que que acontece? Então, a lagarta adulta, ela vai ovopositar nessas folhas, na parte abaxial dessas folhas, vai ocorrer a fase de pupa, e quando elas eclodem, elas ficam, questão de uma semana, elas ficam causando esse dano. Que o que que elas vão fazer? Elas vão estar raspando a área foliar e o caule, né? Por conta que o girassol, então, ele é uma asterácea. E ele é uma família que ela é a hospedeira dessa praga. Então, vai estar reduzindo a área de fotossíntese, o desenvolvimento da cultura, ela vai estar comprometida. Na fase adulta, né? Então, como foi falado, elas vivem, então, por 20 dias ali, desde a postura, né, que é feita nessas folhas até ela causar todo esse dano. Aí depois ela já vai para mudar de fase, né? A questão do controle químico, então, é bem importante falar que todos esses produtos eles estão no site da ADAPAR, eh, que é aqui para o estado do Paraná. Eles têm o registro pro girassol, que é muito importante, né? Então, você tem que utilizar um produto que é registrado para aquela cultura e que pegue aquela doença ou aquela praga. Então, começando ali para a lagarta do girassol, tem o Immunity, né? Ele é de contato e ingestão. A dose recomendada é de 100 a 150 ml por hectare. O grupo químico é do piretroide e benzoilureia. O volume de cada é 200 litros por hectare. E o período de carência é de 7 dias. Outra praga também que é bem, causa muitos danos, né? Principalmente nas folhas, mas também ela causa na fase de larva, né? Que é a larva alfineta, que é bem conhecida porque ela atinge também outras culturas, além do girassol, como a batata e o feijão. Então, ela vai causar problemas ali na questão das raízes, né? O desenvolvimento inicial, o arranque da planta, né? Os danos depois, quando ela está adulta, ela é desfolhadora, então as folhas ali, a parte do capítulo, do caule, ela também vai estar causando dano na cultura. Então, um dos principais, mais utilizados produtos é o engeu pleno, né? A dose é de 300 a 400 ml por hectare, né? O volume de calda é 150 litros por hectare. O período de carência também é de 7 dias.
Ele é sistêmico, né? Então vai translocar ali na planta, ele vai ser de contato ou ingestão. O grupo químico é os piretroides e os neonicotinoides. Outra praga também, que é a lagarta falsa medideira. Ela também é bem polífaga, né? A gente conhece ela já na soja, no milho, e ela causa esses danos também na parte aérea. E ela é bem fácil, assim, de identificá-la, né? Por conta da coloração dela, ser um verde, assim, mais claro. Ela tem essas listras mais brancas e as três patas falsas, né? Que ela tem. E ela tem um desenvolvimento, assim, muito rápido na cultura e causa muito dano na parte das folhas, principalmente, que ela vai consumindo, né? Então, o controle, a gente tem o no malt, que é um produto, né? 150. Então, a dose é 200 ml por hectare, volume de caldo 200 litros por hectare, período de carência 121 dias. Então, ele é um inseticida regulador de crescimento do inseto, inibidor da síntese de quitina, né? Que a quitina é um dos principais componentes de desenvolvimento e crescimento, né, desse inseto. Então, ele vai estar retardando isso. Ele é do grupo químico tefubonazuron, benzolureias. E agora a gente vai adentrar nas principais doenças, as mais causadas aqui na nossa região. Então, a mancha deuterinária, ela atinge assim, os climas mais úmidos, com a temperatura também precisa estar entre 25 graus, né, de média. Ela acontece a desfolha precoce. Ela atinge ali então as folhas, né? Dá para ver as lesões dela. E tanto no receptáculo também da flor ali, do capítulo, ela vai pegar essa parte, o caule. Então ele vai colonizar, né? As bractas e vai causar a necrose desse tecido e em grande ataque vai causar a morte dessa planta, reduzir essa produção desses aquênios também. O controle, né, tem o Fox X Pro, então ele é um mesostêmico sistêmico, é do grupo das carboxamidas, os triazóis e estrobirulinas. A dose é de 0,45 litros por hectare e o volume de calda é de 150 litros por hectare. Outra doença também que é muito importante e ocorrente, né, é o IDIA. Então, ele é bem fácil de ser identificado, né? Também pela questão de clima e temperatura. Ele vai aparecer nas folhas, no caule, né? Em toda, assim, a planta. Você já vê, observa de longe, assim, aquela questão meio esbranquiçada, né? Cinza, meio purpurulenta, assim, que ele forma ali os esporos dele, né? E isso vai estar reduzindo a fotossíntese da planta, né? Também pode causar a senescência no florescimento. Então, o produto Priori Top, ele é muito utilizado, né? Ele é sistêmico, é o grupo químico dos triazóis e estrobirulinas, né? Combinados, 300 ml por hectare é a dose, o volume de calda é de 150 a 200 litros por hectare, o período de carência é de 21 dias. Ele é, então, um produto preventivo. Você deve repetir no máximo 2 aplicações, né, do ciclo da cultura a cada 14 dias. Outra doença bem importante também é o mofo branco, né? É, deve-se ter muita atenção quando você já tem um talhão, uma área que já tem histórico dessa doença. Você tem que ter um manejo, né, diferenciado ali, por conta que os escleróticos, que eles ficam ali no solo, né? Ele fica protegendo, aí depois quando germina, esse fungo, né? Então ele faz o apoteste, e daí ele vai se disseminar na área. O que que ele vai causar? É a podridão, né?
Então, região ali do caule, da planta, né? Então, é uma planta que precisa de estrutura por conta que os capítulos eles vão ficar pesados. Então, se você não tem um caule resistente, isso vai dobrar, quebrar essa planta. E ali também é o sistema de circulação da planta, né? Então, o xilema, então, é um sistema que não vai estar se desenvolvendo direito. E o problema também é que tem várias plantas hospedeiras. Então, tem que cuidar também o que tinha, né, nessa área, quais que são essas plantas que estavam ali. Aí tem o de produto Frontside também, que é bem utilizado, ele é de contato, é o grupo químico é fenilpiridilamina, o ingrediente ativo é o fluazinã, então a dose é de 0,66 666 ml, é 1 litro por hectare. O volume de calda é maior, é de 300 a 600 litros, o intervalo de aplicações de 10 dias e período de carência de 21 dias. Outra questão também que é bem importante ser analisada, né, é as plantas daninhas. Quais que são essas plantas daninhas que mais estão competindo ali com a cultura de interesse, que é o girassol. Então, tem muito problema com corda de viola, com o papuã, né, a folha estreita, o leiteiro também. E o que que isso vai estar gerando para essa cultura? Uma dificuldade maior na questão de competição, formação de raízes, problemas de luminosidade, absorção de nutrientes, questão da água também. E isso vai estar gerando uma consequência para o desenvolvimento dessa cultura que vai estar sendo travado com essas daninhas. Aí por isso que deve ter esse controle e esse cuidado, né? E saber quais os produtos também a ser utilizado, né? Que deve ser registrados e tudo mais. Então, de controle químico, né? Tem o HIT, né? Para corda de viola. O grupo químico é safulfenacil. A dose é de 50 a 140 gramas por hectare. O volume de calda é de 200 a 400 litros por hectare. O período de carência é de 7 a 14 dias. Aí, para a folha estreita, né, que é no caso do papuã, tem o POC, né, que é um pós-emergente, então sistêmico, do grupo químico oxima ciclohexanodiona, e o ingrediente ativo é o cletodin. Então, a dose é de 0,35 litros por hectare, o volume de calda de 100 a 300 litros por hectare, e a aplicação, então, deve ser ali com 2 perfilhos, observar com quantas folhas, né, que o papuã tá, né, para você poder ter um controle efetivo antes que isso se cause pior para a cultura de interesse, né? E no caso do leiteiro, daí tem o blowout, ele é sistêmico, o ingrediente ativo dele então é o diquat, o volume de calda é de 200 a 300 litros por hectare e a dose é de 1,5 litros por hectare. Então, essa aplicação, como que deve ser feita? Ela deve ser feita, então, 2 dias antes da semeadura da cultura. Então, eu vejo que essa área ela vai ter o leiteiro, eu já vou né, analisar que essa aplicação tem que ser antes dessa minha semeadura, porque daí vai ser mais efetivo, mais eficiente, né? Muito obrigada